Olá, seja bem-vindo à disciplina Fisiologia Vegetal aqui do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pombo. Hoje nós vamos continuar a falar um pouco da água na planta, fechando a nossa visão a respeito do contínuo solo, planta, atmosfera. Nós já estudamos bastante as formas e as forças que atuam na translocação de água pela planta. E hoje nós vamos tentar fechar esse contínuo, né, falando um pouco mais a respeito da absorção da água pelas raízes, né, com alguns conceitos-chave, e também vamos falar um pouco, né, do movimento da água para a atmosfera, mais especificamente tratando do controle estomático. Então, quando a gente fala da raiz, né, a gente vai falar justamente desse primeiro movimento da água, né, saindo do solo e indo para a planta. Né? E esse movimento ele vai acontecer justamente na raiz, né? E a gente tem que entender que esse movimento da água do solo para a raiz ele vai ser extremamente variável, né? De acordo com o tipo de solo, de acordo com a raiz que está em questão, de acordo com o local que a planta está, de acordo com a demanda, né, de água pela evapotranspiração. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o solo é um sistema trifásico, é um sistema que tem partículas sólidas, né, como as areia, silt e argila, tem a parte líquida preenchida por água e tem a parte gasosa. Né? E a água no solo ela se move por difusão. Né? Então, nas proximidades da raiz existe um grande dreno de água, né? que existe uma grande pressão negativa de água, uma vez que cada vez que a planta suga ou absorve água, né? A planta ela não suga na verdade, né? A planta ela absorve a água do solo, né? Por diferença de potencial. Lembra que dentro de uma célula vegetal a gente tem muito mais açúcares e muito mais compostos orgânicos, né, e tem uma solução muito mais concentrada de solutos do que o solo, do que a água que está presente no solo. Então a tendência dessa água inicialmente é de entrar nas raízes das plantas, né? E com isso vai ocorrer uma zona de depressão de água nas proximidades da raiz, fazendo com que a água de locais mais distantes do solo cheguem até a proximidade da raiz. Né? Então a gente sempre vai ter esse movimento de água, né, da planta absorvendo a água por suas raízes absorventes, né, e o solo repondo essa água por meio de difusão, né, para que isso possa continuar acontecendo. Então a gente tem essa primeira etapa, né, de maneira bastante abreviada, na verdade, mas é uma etapa que está acontecendo o tempo todo. Sempre que a planta precisa de água, ela vai no solo, busca, absorve a água, né? Isso vai gerar uma diferença de concentração no solo de água na proximidade da raiz com pouquíssima água e longe da raiz com água sobrando. Então a tendência da água vai ser justamente ela se movimentar do local onde tem maior quantidade de água para o local onde tem menor quantidade, né, como consequência da absorção constante de água pelas raízes das plantas. Né? Essa absorção ela, né, vai acontecer nas raízes especificamente em que a gente tem um menor grau de suberização. E isso varia de raiz para raiz. Existem raízes, como esse primeiro exemplo aqui da letra B, né, em que o grau de suberização é muito pequeno em toda a raiz, então toda a raiz absorve água. No entanto, para a maioria das plantas, o que acontece é que as regiões menos suberizadas, ou as regiões meristemáticas, ou as regiões de crescimento, ou os pelos absorventes, é que vão fazer, são justamente as extremidades, é que vão fazer a absorção da água, e essa água vai ser levada para o resto da planta. Então o nosso gráfico aqui ele mostra que a água ela vai ser absorvida, né? Ela vai estar numa quantidade muito maior em regiões menos suberizadas do que em regiões mais suberizadas das raízes. Né? A próxima etapa da água na planta é que depois que ela foi absorvida pelas raízes não suberizadas ou pelos pelos radiculares, ela vai ter que atravessar o córtex da planta. E para isso ela tem dois caminhos. A gente está vendo aqui, né, ela vai ter que chegar até o córtex, e para chegar até o córtex ela vai ter que atravessar todo o parênquima cortical. Né, para ela atravessar o parênquima cortical, ela vai ter duas rotas. Né? A rota apoplástica, né, que é a rota que vai acontecer justamente, né, muitas vezes por fora
das células, né, uma rota que vai acontecer entre as paredes celulares, né, saindo de uma planta, de uma célula para outra, né, ou a rota simplástica por meio dos plasmodesmos, que a gente já viu anteriormente, que interligam todas as células, né. Dentro da raiz, a gente tem no cilindro central uma demanda muito maior de água, uma concentração de soluto muito maior, que vai sempre direcionar a água absorvida na raiz para o cilindro vascular. Ao chegar no cilindro vascular, a água vai encontrar na endoderme as estrias de Caspary, que vedam essa, essa região para o transporte apoplástico, o que vai fazer com que, obrigatoriamente, essas células elas tenham que ser essa água que vem do solo para o cilindro vascular, vai fazer com que ela obrigatoriamente atravesse as membranas, a membrana plasmática presente nas células do endoderma, né? E aí ela consegue chegar no xilema, para onde ela vai ser transportada para todo o resto da planta. Então a gente observou aí esse caminho da água saindo do solo e chegando até o cilindro vascular da planta, para onde ela vai ser distribuída para todo o resto da planta. E nesse contexto a gente segue para a nossa próxima etapa, né, que é ver, né, nós já vimos como é que acontece esse transporte internamente da planta, nós já delimitamos e comentamos a respeito das forças que atuam nesse processo, e o que nós vamos comentar agora é justamente o último movimento, né, e falar principalmente da regulação estomática, né, que para que a água saia da planta e vá para a atmosfera, nós vamos precisar ter um processo muito refinado de regulação estomática, né? E por que esse processo tem que ser regulado? Porque o estômago vai ter que resolver um dilema muito importante, né? Se os estômatos que estão localizados nas folhas, eles se fecham para evitar a perda de água, para evitar a evapotranspiração, ele mantém a planta hidratada, mas ele não absorve CO2, que vai ser necessário para a fotossíntese. Então, se ele não absorver CO2 para a fotossíntese, a planta não gera açúcares, que justamente sustenta a planta nas suas demandas energéticas e na constituição das biomoléculas. Então a gente tem o dilema entre morrer de fome e morrer de sede, porque o estômago ele precisa ter uma regulação muito refinada para poder abrir o tanto certo para que o CO2 que a planta precisa seja absorvido e para que todo o processo fotossintético aconteça da forma mais eficiente possível, e ao mesmo tempo tem que deixar esse estômago fechado o máximo possível para evitar a perda de água e ter o máximo de aproveitamento em termos, né, de uso de água, de eficiência hídrica, né, para a planta como um todo. Então esse dilema é o dilema, né, da regulação do estômago, né? É um assunto extremamente estudado, é um assunto extremamente pesquisado, né, mas é um assunto também que traz muitos desafios na sua interpretação. Então, uma primeira questão que é importante é saber que existe uma ligação direta entre abertura estomática e fotossíntese líquida. Então, nesses dois gráficos que a gente está vendo aqui, a gente vê a fotossíntese líquida ao longo do dia, e a gente percebe que existe um pico de fotossíntese líquida na metade da tarde, e a gente observa que a abertura estomática segue esse espaço. Então, a abertura estomática, no ponto de maior fotossíntese líquida, a abertura estomática vai ser máxima. Então, a gente vê claramente aqui a interligação que existe entre abertura estomática e fotossíntese líquida. Então, a abertura do estômago ela é importante para que a planta consiga absorver o CO2, consiga fazer a fotossíntese e consiga alimentar todas as demandas da planta com esses fotossintetados. Né? A grande questão é como é que é feito esse processo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a abertura estomática. Né? O estômago ele é uma estrutura, né, localizada nas folhas, na parte inferior das folhas, abaxial das folhas, e que vai apresentar normalmente uma estrutura bastante particular. Né? O estômago, para início de conversa, ele apresenta duas células, são as células guardas, né? E essa célula guarda ela apresenta diferença de turgescência ao longo do dia,
né, e ao longo da demanda da planta. Então, uma célula guarda que não está totalmente preenchida de água, ela está fechada. Uma célula túrgida, cheia de água, ela está aberta. Então, esses ciclos de entumecimento e de perda de água é que vão indicar, vão regular esse processo de abertura estomática. Aqui a gente vê fotos de microscopia de luz, né, de cortes paradérmicos aí, para a gente poder observar a célula guarda e as células subsidiárias, né, que são células que auxiliam no controle do funcionamento da célula guarda, né, de duas espécies diferentes aqui, de dois cortes diferentes, mostrando que eles podem apresentar características morfológicas diferentes, né? A primeira foto que a gente viu era uma foto de microscopia eletrônica, essa aqui é uma foto de microscopia de luz, né, por meio de cortes paradérmicos. Quando a gente observa nessa microscopia de transmissão, a gente percebe claramente as células guarda, né, que estão aqui, nesse caso elas não estão preenchidas de água, e a fenda que permite a entrada de água. Essa entrada de água, essa entrada de ar, na verdade, justamente vai permitir a entrada de ar e a saída do oxigênio, né, por meio da câmara subestomática. E a gente percebe aqui do lado a diferença da morfologia dessas células guarda quando elas estão sem água e quando elas estão totalmente túrgidas, né? Quando elas estão totalmente túrgidas, a gente percebe que a fenda ela aumenta muito e permite um fluxo muito maior de água, de vapor de água e de ar por dentro dessa estrutura. Mas como é que isso acontece, né? Esse mecanismo da abertura estomática ele acontece por meio do aumento da concentração de solutos na célula guarda. Então, à medida que entra a água na célula guarda, a célula guarda ela abre essa fenda e permite a entrada de ar e a saída de vapor de água, né? Então, esse aqui é o mecanismo. E vocês percebam aí essas estrias que estão em volta das células guarda, essas estrias elas representam os polissacarídeos que fazem parte da organização, né, e o reforço dos polissacarídeos que fazem parte, né, da parede celular das células guarda. Veja que as microfibrilas de celulose elas estão dispostas radialmente, de forma que quando a célula ela se enche de ar, ela apresenta essa curvatura, aumentando e permitindo um maior fluxo, né, de gases aí pela fenda. Quando ela deixa de estar túrgida, quando ela está murcha, né, ela fecha essa fenda e não permite mais a passagem de água e de ar. Esse experimento aqui é um experimento bastante antigo, de 1973, e que mostra, utilizando balões, né, toda essa questão. A gente vê na foto de cima aqui que, embora eles tenham enchido esses balões com maior quantidade de ar, isso não significou que a fenda de abertura aumentou. Mas quando eles colocaram fita adesiva simulando o posicionamento das fibrilas de celulose, a gente percebe que com o aumento da quantidade de ar dentro desses balões, a gente consegue justamente simular o funcionamento do estômago. Sendo que aqui a gente está enchendo o balão de ar e aumentando a fenda a abertura. No caso do estômago, o que acontece é que a gente tem um aumento da quantidade de água no interior dessa célula, aumentando o volume dessas células e fazendo com que ela absorva mais ar ou com que ela perca mais água. Então essa é a organização dos polissacarídeos da parede celular, mais especificamente das microfibrilas de celulose. Mas, ok, a gente entendeu até agora que o estômago, quando ele é composto pelas células guarda, né, e ele também possui o controle subsequente das células subsidiárias, ele está presente na fase abaxial das folhas. À medida que ele enche de água, a fenda por onde existem as trocas gasosas aumentam, e à medida que ele perde água, essa fenda onde existem as trocas gasosas são reduzidas. Mas quais são os fatores ambientais que controlam esse processo, né? Então, quando a gente fala dos fatores ambientais que controlam esse processo, a gente destaca aqui alguns fatores que são importantíssimos, né? E a gente vai tentar relacionar eles com o funcionamento da planta, né, com a fisiologia da planta
de acordo com o que nós estudamos até agora. Então, quando tem luz, a tendência é que o estômato ele abra, menos para as plantas cã, obviamente, porque a planta cã ela abre os estômatos somente à noite. Mas para todas as outras plantas, à medida que tem luz, é a hora de absorver CO2 para fazer fotossíntese. Então, a luz ela é um indutor de abertura estomática. O segundo fator aqui é o potencial hídrico da folha. Se o potencial hídrico da folha cai, a abertura estomática também diminui. O potencial hídrico da folha cair significa que a planta não tem água disponível para ela, ou que a água não está chegando até as folhas, né, naquele determinado momento, em quantidade suficiente para manter a planta túrgida. Dessa forma, né, com a baixa do potencial hídrico da folha, né, por meio dos mecanismos de comunicação celular, o estômato fecha justamente para preservar a folha da murcha, né, e com isso evitar a perda de água. A brisa e o vento, na medida que tem brisa e vento, a gente lembra da importância da brisa e do vento, né, removendo, né, a camada de ar que está em volta das folhas da planta, aquela camada de ar que impede, né, a perda de vapor de água pela planta. Né? Então, à medida que a gente tem brisa e vento, a gente tem maior dissipação, né, da camada de ar que tem em volta da planta. E com isso, a gente aumenta a taxa de transpiração, e aumentando a taxa de transpiração, a gente acaba induzindo o fechamento dos estômatos. Então, brisa e vento, né, ele vai retirar a camada limítrofe, né, que é aquela camada de vapor de ar que fica no entorno dos estômatos quando não tem vento e que previne a transpiração, né, taxas elevadas de transpiração. Quando tem vento e brisa, essa camada é retirada e a planta passa a ter uma taxa de transpiração muito maior, o que leva ao fechamento estomático. Quando diminui também o CO2 dentro da folha, a tendência é aumentar a abertura estomática. Então, quando diminui o CO2 dentro da folha, a planta ela percebe rapidamente que precisa repor esses níveis de CO2 para poder continuar fazendo fotossíntese, então isso induz a abertura estomática. E a temperatura ela eleva a evapotranspiração, e com isso diminui o potencial hídrico dentro da folha, o que leva ao fechamento estomático. Então a gente viu os principais fatores aí: luz, potencial hídrico, brisa e vento, CO2 dentro da folha e temperatura. Né? Existe esse gráfico também que ele nos demonstra claramente essa visão integrada dos fatores. Né? No escuro, tendo gás carbônico e água normal ou gás carbônico baixo, o estômago permanece fechado. Né? Quando a gente tem alto estresse ou muita água, a tendência do estômago é abrir, né? E se tem água e CO2 normais, ele volta a fechar. Né? Ao longo do dia, com baixa irradiância, a tendência é ter uma abertura estomática também baixa por conta da baixa demanda de CO2. Mas com alta irradiância, a gente aumenta a demanda de CO2 por conta do aumento da fotossíntese. E se a temperatura for muito aumentada, embora a gente tenha alta irradiância, a tendência é do estômago fechar justamente porque a alta temperatura ela leva a uma perda por evapotranspiração. Se a gente diminui o CO2, ela fecha mais ainda, diminui o CO2 do ambiente. E se aumenta o vento ou o estresse hídrico, aí diminui mais ainda, mesmo com alta irradiância, porque nesse contexto a gente precisa prevenir a perda de água. Por outro lado, quando a gente olha ao longo do dia diferentes tipos de planta, né, a gente percebe que as suculentas elas estão abertas, com os estômatos abertos à noite, mas fecham esses estômatos ao longo do dia. A gente percebe que plantas típicas, em um dia típico, elas estão com o estômago aberto na maior parte do dia, fechando o estômago à noite. As plantas que apresentam a murcha temporária ao meio-dia, elas fecham o estômago nessa etapa do dia, justamente para evitar uma perda mais pronunciada de água. E no dia chuvoso, a perda de água, o dia é encoberto e a gente tem uma menor abertura estomática. Quando o solo está muito seco, a planta comunica, as raízes comunicam os estômatos, né, por meio dos seus hormônios, que deve haver o fechamento estomático. Então, no dia, quando o solo está muito seco, os estômatos eles abrem de uma quantidade, eles abrem muito menos do que quando o solo está úmido. Isso porque a abertura estomática ela é um processo, né, que ocorre por meio... Né, por que as células guarda elas se enchem de água? Qual é o fator que desencadeia o entumecimento dessas células?
O fator que desencadeia esse processo é justamente o acúmulo de solutos ativos no processo de abertura estomática. Né? E quais são esses solutos? Bom, o primeiro soluto é o potássio, né, que ele entra dentro da célula e que permite a abertura estomática. Né? Para algumas plantas isso acontece logo nos primeiros momentos, é o acúmulo de potássio que desencadeia esse processo. Né? E ao longo do dia o conteúdo de sacarose é o conteúdo que vai fazer com que o estômago permaneça aberto ao longo do dia. Então veja que a gente tem dois solutos importantes aqui, dois elementos, dois compostos químicos, uma molécula e um composto químico, cuja concentração interfere diretamente na absorção de água pelas células guarda, que é o potássio e a sacarose. Né? Então, quando a gente vê isso na planta, a gente sabe que tem três mecanismos ou três rotas para a osmorregulação das células guarda. A primeira rota de osmorregulação é a absorção, que nós destacamos aqui, do potássio e dos seus contraíons, no caso o cloro, né, que vai acontecer justamente para quando a planta percebe que precisa entumecer as células guarda, então ela vai absorver potássio e os seus contraíons, né, armazenar eles no vacúolo e absorver a água para poder permitir que haja a absorção de água e o aumento do volume dessas células. Né, e, finalmente, a abertura dessas células. Né. O outro mecanismo, a outra rota, é a rota de acúmulo de sacarose a partir da hidrólise de amido. Então, para as células que possuem amido, né, e em determinadas condições, a hidrólise de amido vai levar à produção de sacarose, né, e o aumento de sacarose dentro da célula guarda vai fazer com que haja absorção de água, né, e entumecimento dessas células e aumento do volume dessas células, levando a maiores trocas com o ambiente. Né, por fim, a terceira rota que nós vamos destacar aqui hoje é a rota a partir de fixação de CO2, ou seja, a partir da fixação de CO2 pelo ciclo de Calvin é produzida uma grande quantidade de sacarose e essa sacarose vai servir como soluto para a osmorregulação das células guarda e fazer com que elas se encham de água e assim com que elas possam abrir ao longo do dia, à medida que elas precisem, né, da abertura estomática. Esse processo ele vai acontecer, né, ao longo do dia. A gente sabe que a luz é um fator que age diretamente no controle desse processo. Né? Não só a luz, como a concentração também de CO2 também é um fator que atua diretamente nesse processo, mas em contrapartida disso tudo a gente tem um principal fator que leva à perda de a fechamento estomático, que é o estresse hídrico. O estresse hídrico ele vai levar ao fechamento estomático justamente para impedir a perda de água exagerada no momento em que a planta sabe que tem pouca água disponível. E um desses, e talvez o principal mecanismo pelo qual envolvido nesse processo, né, aqui a gente tem esse gráfico em que a gente mostra a diminuição do potencial hídrico à medida que o solo seca. Né, e à medida que o solo seca, a gente percebe duas coisas que vão aumentar concomitantemente. A primeira coisa é o conteúdo de ABA, né, que é o ácido abscísico. O ácido abscísico é um importante hormônio celular que tem um papel fundamental, né, na comunicação do estresse, né, na sinalização de estresse. E o ácido abscísico está diretamente relacionado ao fechamento do estômago. Tanto que a gente percebe que o aumento no conteúdo de ácido abscísico ele é levado também ao aumento da resistência estomática. Né? E resistência estomática nada mais é do que a resistência, né, que as células do estômago oferecem à entrada e à troca de gases. Né? Então, por isso chama resistência estomática. Quando ocorre o fornecimento de água novamente, a disponibilidade hídrica aumenta e a resistência estomática diminui novamente, assim como a concentração de ABA nas células guarda do estômago. Complementando esse gráfico, a gente percebe nessa figura o mecanismo pelo qual o ácido abscísico age. Né? O ácido abscísico ele vai agir à medida que ele vai agir por meio da concentração de cálcio citosólico. Né? Esse cálcio citosólico nada mais é do que um mensageiro secundário, um comunicador celular que vai dizer que precisa ser modificado tanto a
a expressão gênica quanto à atuação das proteínas. E quando o ABA é aplicado, ou quando se detecta a presença de ABA numa célula guarda, o que a gente percebe é que em pouco tempo, depois que existem os picos de cálcio, a abertura estomática ela reduz, e com isso é reduzido também a disponibilidade, a perda de água pela planta, né? Então, como é que esse processo vai funcionar? Esse processo todo, né? Obviamente que nós não vamos entrar nos detalhes de cada transportador, mas esse processo todo do ácido abscísico, ele vai servir justamente para contrabalancear o processo de abertura. No processo de abertura, é induzido, né, o acúmulo de sacarose e o acúmulo de potássio dentro da célula guarda, justamente para poder ter um entumecimento dessa célula guarda, um aumento do volume dessa célula guarda, e com isso ela promove a abertura do estômago. Ao mesmo tempo, né, um mecanismo muito conhecido do estresse hídrico é esse aqui, por meio do qual a presença, né, do ácido abscísico ele vai desencadear vários processos de comunicação celular, levando a duas importantes ações, que é o bloqueio da entrada de potássio e a retirada do potássio que já estava presente dentro da célula. Essas duas ações, essas duas atividades de tirada de potássio e de impedir a entrada de novas moléculas, de novos íons potássio, vai fazer com que o estômago ele reduza o seu volume, e com isso com que ele feche de novo frente a um momento de, né, deficiência hídrica. E com isso a gente fecha aqui o contínuo solo, planta, atmosfera, né? A gente passou ali desde a absorção de água da raiz, né? Mostramos quais são as forças que atuam trazendo a água da raiz para a planta e levando até o estômago, e mostrar um pouco do estômago e da regulação que ele tem que fazer para poder controlar a água na planta, mas não só a água na planta, como também a disponibilidade de gás carbônico para que a planta realize a fotossíntese. Bom, a gente finaliza por aqui, agradecendo a presença de todos, né? Desejando que todos tenham uma boa semana e ficando também à disposição caso exista alguma dúvida. Desejo a todos, né, tudo de bom e um forte abraço, nos vemos em breve. Até mais.